Abra sua Bíblia no Salmo 128. Hoje nós vamos falar sobre família. Já começando a falar, vamos falar sobre família. Salmo 128. Amém, irmãos? De vez em quando a gente precisa trazer esse tema aqui. Amém? Igreja é um lugar onde a gente ouve as mesmas coisas às vezes para nos fazer lembrar de que precisamos, precisamos mais do que nunca estar atentos aos conselhos de Deus para o nosso lar. A gente fala sobre um monte de temas, falamos sobre, o fim das coisas, falamos sobre o fruto do Espírito, falamos sobre maturidade espiritual, falamos sobre crescimento espiritual. Irmão, mas precisamos também falar sobre a importância da família, a importância das coisas espirituais e do projeto de Deus na família. Essa semana, confesso que preparando esse material para as devocionais, para os cultos domésticos, irmão, Deus ministrou muito meu coração. E estou certo de que Deus vai ministrar também sua vida nesta manhã. Posso ouvir um amém? Agora você pode ligar o celular que não vai vir nenhuma mensagem do Senhor para você aí. Amém? Se alguém quiser esse material impresso, amém? Pastor, eu quero esse material em devocional aí impresso. Você quer impresso? A igreja disponibiliza a impressora nossa para imprimir. Vou deixar ali prontinho. Quem quiser imprimir, levar impresso, pode levar. Mas eu aconselho fazer aqui, ó. Amém, irmãos? Eu aconselho fazer aqui, por quê? A gente precisa começar a usar isso aqui para a glória de Deus. Amém, irmão? A gente usa para tanta coisa, para trabalho, para comunicar com as pessoas que a gente gosta. Então, use isso aqui também para fazer um culto doméstico. Seu filho vai falar, opa, tem coisa de Deus aí também? Tem coisa de Deus também nesse negócio aí, amém? Então fica o meu conselho, use isso aqui, ficou bem bom de trabalhar ele no celular, fica bem visível, não sei no teu celular aí, mas no meu celular ficou muito bom para visualizar, e estou certo que Deus vai ministrar a nossa vida nesse mês, amém? Salmo 128, eu vou ler na versão NAA, vamos lá, diz a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, e você será feliz e tudo irá bem com você. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de seus filhos, e a paz sobre Israel. Repetindo o verso primeiro: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nesta manhã. Pai, que não seja mais um culto, mas seja um tempo de ouvir a tua voz, que seja um tempo de crescermos espiritualmente, seja um tempo de maturidade espiritual, seja um tempo, ó Deus, de influência do teu Espírito em nossos corações, e que sejamos ministrados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, Deus é quem criou a família. Rui Barbosa falou uma frase certa vez, ele disse assim, que a família é a célula máter da sociedade. A célula máter da sociedade. O que é máter, pastor? É uma palavra latim que significa mãe. Para quem não sabe, a ideia de cidade se tornou através da ideia de famílias que se reuniram para se ajudarem uma à outra. E antigamente o objetivo de unirem as famílias não era tanto a questão da alimentação, mas a questão da proteção. Quem conhece a história, inclusive eu estava estudando esses dias
como é que fundou a história grega. Para quem não sabe, as cidades gregas foram uma potência, né, no mundo antigo. E sabe como é que as cidades gregas se estabeleceram? Famílias que se uniram para se proteger contra invasões de outros povos. Então, famílias que se reúnem em torno de um determinado lugar, e ali se estabelece uma sociedade, se estabelecem leis, e através dessas leis é que a sociedade é possível se estabelecer. Então, a sua família é um projeto de Deus. Se hoje existe cidade, se existe toda essa estrutura, pode ter certeza que tudo começou com famílias. Famílias que se uniram para se proteger, para se auxiliar, e outra, né? Cada um aqui faz um trabalho, é ou não é? Você faz trabalho para quem? Para uma outra pessoa que precisa daquilo que você faz. Estou certo ou não? Nós estamos servindo uns aos outros, e o meu sustento, o seu sustento vem do trabalho que você faz para o outro. Então nós estamos como família sendo sustentados e suprindo um ao outro à medida que nós trabalhamos e prestamos um serviço às pessoas. Ok? Deus foi quem idealizou isso. Muitas vezes a gente vê, pastor, mas hoje o mundo está perdido por causa do pecado. Mas o projeto era perfeito. O projeto de Deus era e é perfeito. Nós vemos hoje pessoas que estão tentando dizer que família não é isso. Mas família é um projeto de Deus, e a Bíblia diz em Gênesis, Deus dizendo: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E complementa: macho e fêmea os criou. Deus, quando fez a família, estabeleceu o primeiro casal no Éden, Ele estava ali fazendo um projeto para construir um lar onde Ele pudesse se manifestar. Amém? Nós lemos um salmo que fala sobre um contexto de família, totalmente família. Fala do pai, de família, fala da mãe e fala dos filhos. Para quem não sabe, esse salmo, ele é chamado Salmo dos Peregrinos. Por quê? Porque as pessoas moravam longe de Jerusalém, e 3 vezes no ano, nós já lemos o texto aqui várias vezes, quando a gente faz a oferta, 3 vezes no ano, todo varão tinha que comparecer nas 3 festas, Tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. Ele tinha que estar lá, presente nessas 3 festas, e eles vinham cantando o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme a Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás, né? Teu trabalho, né? Se comerá do fruto do teu trabalho, feliz serás, e tudo te irá bem com você. Então ele ficava cantando esse salmo. Era um salmo, às vezes as pessoas não vinham sozinhos, não ia só o homem, ia também a família, e era longe, era 1 quilômetro, eram dias de viagem, e a família ia cantando, adorando e indo para Jerusalém para adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Com certeza era bem mais longo o trajeto do que o trajeto que nós fizemos hoje. Amém, gente? E eles programavam a viagem. Para quem não sabe, lembra daquele texto que fala que Jesus se perdeu? Lembra? Que eles pensavam que Jesus estava com os parentes e deixaram Jesus em Jerusalém? Lembra lá, irmãos? Como é que eles viajavam? Em famílias, iam em grupos. Amém, gente? Eles iam em grupos, por isso que José e Maria pensou que Jesus estava com algum parente, alguém da família, alguém que estava lá no bolo do trajeto, saiu todo mundo, e eles foram, Jesus já deve estar com um coleguinha lá na frente brincando, já foi. E só bem para frente que perceberam que Jesus não estava com eles. Talvez na hora de dormir, talvez na hora de descansar. Para quem não sabe, o trajeto,
de José e Maria, de Jerusalém a Nazaré, leva dias de viagem, a pé. Então, eram trajetos que eram feitos de família. E esse salmo, ele é um dos salmos que os peregrinos cantavam, adoravam o Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, que o texto fala no verso 2, que aquele que teme ao Senhor vai prosperar no trabalho. Posso ouvir amém? Vai ser feliz. O que é a pessoa feliz? Pessoa feliz, irmãos, é uma pessoa satisfeita. Uma pessoa que está feliz com aquilo que Deus lhe deu para fazer. Ela é realizada naquilo que faz. Amém, gente? Que gosta daquilo que faz. Ela é feliz. Ela sabe que Deus está naquele trabalho que ela está fazendo. Que é aquele lugar onde ela está trabalhando, e é ali onde ela vai ser o luz, é ali onde ela vai ser abençoada, e abençoar pessoas. Ela vai ser abençoada, e ela vai, através daquele trabalho, também tocar famílias e abençoar pessoas. A Bíblia diz que a pessoa que teme ao Senhor será feliz. Perder a chance, como diz a Rosane, perder a chance de dizer amém. Mas pastor, meu trabalho, eu não estou feliz no meu trabalho. Irmão, ora, e Deus vai te dar um outro trabalho. Se você não é feliz, ou de duas uma, ou você não entendeu ainda o propósito da sua vida, ou segundo, Deus tem um emprego melhor para você, onde você vai ser feliz, e você precisa descobrir qual é a coisa que você vai se satisfazer, que você vai ser feliz. Porque não creio que Deus está no coração de uma pessoa e a pessoa é infeliz com aquilo que faz. Irmãos, Deus nos chamou para sermos abençoados. Diga, eu sou abençoado. Amém, irmãos? Então, Deus vai te abençoar no seu trabalho e Deus vai te fazer feliz. Amém? Não aceite a tristeza no seu coração. Não aceite que as coisas que muitas vezes rodeiam. Amém? Amém? Irmãos, no trabalho, tem coisa que quer roubar a sua alegria, sim ou não? Tem ou não tem? Em casa, de vez em quando surge alguma coisa que quer roubar a sua alegria? Sim. O que você vai fazer? Vai deixar Satanás levar a sua alegria? Não, não. Louve ao Senhor, adore o Senhor. Quando a tristeza quiser entrar, eu te louvarei, eu vou prosperar. Nós cantamos a última canção aí, eu vou prosperar, Deus vai me abençoar, e isso vai acontecer, as coisas que não são se tornarão, aquilo que não está bom vai mudar. Por quê? Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E se alguma coisa está roubando a sua alegria no seu trabalho, está roubando a sua alegria, irmãos, é porque Deus de alguma maneira está querendo mostrar para você que existe alguma coisa que Ele quer fazer em sua vida, em seu coração, para que aquele ambiente não atinja o seu coração. Irmãos, nada pode roubar a nossa alegria, a nossa paz. Estou sendo claro, irmãos? Amém? E outra, aqui o homem, ele teme ao Senhor, ele anda por seus caminhos. O que a Bíblia diz? Naturalmente, o que vai acontecer? A esposa vai ser abençoada e os filhos também. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus. Quando o homem teme ao Senhor, as coisas são resolvidas. Pastores, meu marido não é crente. Irmã, guerreie até que seu marido seja alcançado. É uma guerra. Mas maior aquele que está em nós do que aquele que não está, que está no mundo. Não aceite que Satanás esteja ditando o ritmo da sua casa. Diga para Deus, entra aqui e faz do seu jeito. Faz do seu jeito, faz da sua maneira.
Faz do seu jeito, da sua maneira, da maneira como o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. E qual é o segredo, irmãos? Eu vou fixar aqui na frase do verso 1, olha lá, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Não sei se vocês perceberam, aquele que teme ao Senhor, e depois ele fala, ele explica essa frase, o que é temer ao Senhor? É andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor é respeitar os caminhos que Deus tem para nós. Temer ao Senhor não é ficar com medo de Deus. Não, irmãos. Deus não está aqui para que eu tenha medo. Igual o Yohanan falou que Israel fazia as coisas por medo, não, do castigo de Deus. Hoje nós sabemos que Deus é um Pai amoroso. Diga comigo, meu Pai Celeste é apaixonado por mim. Você tem consciência disso? Irmão, você não deve fazer nada por medo. Você deve fazer o que faz para Deus por amor, porque Ele já fez e pagou um alto preço por você. Então, o apóstolo Paulo fala que ele fazia por constrangimento. Como não servir a Deus? Como não amar a Deus? Como não amar o meu irmão? Como não amar a minha esposa? Como não amar o meu esposo? Irmãos, como não? Se Deus me ama, deu o seu filho para mim, meu resgate, como não cumprir o propósito para o qual Jesus entrou em meu coração? E nós vamos falar hoje sobre esses caminhos. Eu gostaria de trazer pelo menos 3 virtudes que preenchem esses caminhos de Deus para a minha família. Tem mais, tá, irmãos? Tem mais, mas eu quero resumir em 3. 3 virtudes essenciais para um lar abençoado. Diga comigo, meu lar é abençoado. Diga assim, mulheres, diga, meu marido é abençoado. Homens, diga aí, minha mulher é abençoada. Ok. Diga assim, meu lar pertence ao Senhor. Irmãos, a maior virtude mais importante no lar que precisa ser cultivado é o amor. Amém, irmãos? A Bíblia diz em João 4:8 que Deus é amor. E se Deus idealizou o lar, a família precisa desenvolver o amor de Deus. Irmão, no grego, existem 4 palavras gregas que são traduzidas para o português por amor. Nem todas é esse amor que está aqui, amém, irmãos? E eu vou explicar isso aí. O amor eros, né, que é muito usado aí no mundo pornográfico, fala de erotismo, é o amor romântico, é o amor apaixonado de um homem à mulher. Ele foi distorcido, amém, irmãos? Mas o relacionamento de um homem com uma mulher, fala do amor eros, do amor de querer, de amar alguém para toda uma vida. É claro que esse amor não sustenta um casamento, não sustenta um lar, mas essa palavra eros fala desse romantismo, desse apaixonar-se por alguém. O amor filia, que fala do amor fraterno, de amizade entre amigos e familiares, né? O amor storge, que é o amor afetivo entre pais e filhos, né? É aquele amor, né, que tem aquela relação entre pais e filhos, aquela coisa gostosa ali do ambiente familiar. Mas a Bíblia fala também do amor ágape, que é um amor incondicional, é o amor que decide dar sem nada esperar em troca. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13 desse amor, que é um amor que se identifica exatamente com o amor que Deus demonstra por nós. Muitos falam que esse amor só Deus tem, irmãos. Eu creio que só Deus tem condições de dar esse amor para que eu também faça. Eu não creio que o ser humano egoísta, ele consegue ter um amor ágape, mas eu creio que através da ação do Espírito Santo, eu posso experimentar e eu posso ver no ser humano esse amor ágape, manifestações desse amor ágape.
E esse amor é essencial para a construção de um lar abençoado. Porque fala de um amor que resiste a quaisquer circunstâncias. 1 Coríntios fala que esse amor é paciente, ele não é ciumento, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, ele não busca os seus interesses, ele não fica irritado. Quem já ficou irritado aí? Amém, irmãos? É ou não é? O amor não se irrita, irmãos. Eu estou cada dia dizendo, Deus, me dá esse amor que não se irrita. Que não se irrita e não irrita os outros, né, irmãos? Porque às vezes a gente irrita os outros. Não irrita? Ok? Não fica ressentido. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o texto diz assim, o amor, esse amor jamais falha. Nunca falha. Irmãos, um lar onde não existe amor, esse lar, ele não tem como ser edificado, construído, mas quando Deus derrama esse amor em nosso coração, amém? Então esse lar, ele pode crescer, ele pode amadurecer, ele pode ser sustentado. Tem horas que eu creio que, eu sou, né, esse ano nós vamos fazer 35 anos de casado, né, nega? Quantas vezes que esse amor incondicional, né, preencheu o coração da minha esposa diante das minhas falhas? Quantas vezes? Amém, irmãos? Minha esposa perdeu a conta, já perdi a conta, né? A relação só é possível quando nós decidimos amar. Até tem uma frase que eu já ouvi dizer, que quando o amor está acabando, a aliança que nós estabelecemos com Deus, ela entra em ação dizendo assim, não desista de amar, né? Porque Deus, Ele firmou a sua aliança em Cristo comigo, com você, com um amor incondicional que nos constrange a continuar amando e acreditando nesse amor. Amém, irmãos? Demonstramos amor com as nossas palavras, no tom de voz, né? No tom de voz, né? Eu posso ser áspero, eu posso ser doce, né, gente? Tem uma palavra dita com doçura e tem a palavra dita com aspereza, né? Amém, irmãos? E quantas vezes eu falei nesse aspecto, né? Como a gente falha nesse aspecto de não expressar as palavras com amor, com doçura, né? E outra, um lar só é sustentado se tem diálogo, se tem comunicação, se conversamos. E como é que a gente vai conversar se não existe amor, se não existe uma comunicação sadia? Uma comunicação sadia só pode ser feita com amor. Mas amor também não é só palavras, amor também é o quê? Serviço, né? Dividir a carga, dar ouvidos, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Amar é de alguma maneira você demonstrar afeto, se importar com alguém, dizendo eu quero me importar com você, né? Jesus, Ele demonstrou esse amor, dizendo, eu vou amar vocês mesmo vocês não me conhecendo, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda não nascidos e pecadores. Amém? Eu gosto de complementar isso aqui, não tinha nem nascido, mas Deus já sabia que eu ia pecar, que eu ia nascer numa casa muito abençoada, mas ainda lá dentro eu ia decidir por coisas erradas, e ainda assim Deus me amou e me pegou lá no lamaçal, me trouxe para a sua presença, e me dá hoje a oportunidade de eu conhecer esse grande Salvador e Senhor. Segunda coisa que é importante também é, além de amor, eu preciso desenvolver um segundo aspecto, uma segunda virtude, chama-se fé. Diga, fé. Por que a fé é importante, pastor? Porque a fé é o elo de ligação do meu lar, da minha vida com o Senhor. Um lar que não desenvolve fé é um lar que tem só aparência de Deus, mas Deus não está ali dentro. Tem só aparência. Irmãos, religioso não desenvolve fé.
Não adianta eu estar na igreja e não desenvolver um relacionamento com Deus através da minha fé. E fé é uma coisa que eu não consigo pegar, não é uma coisa que eu tenho que demonstrar a minha relação com Deus, e é uma relação totalmente invisível. O amor eu posso demonstrar com o toque, com a doçura, com palavras, com ações, com serviço, né? Se importando, sendo empático. E a fé, como é que eu vou demonstrar? Cultuando o invisível, trazendo a realidade daquilo que eu não vejo para uma realidade da onde eu moro, onde eu vivo. É tornar Deus presente na minha casa. Criar um ambiente na minha casa onde Deus esteja sendo honrado, respeitado, glorificado. E a gente sabe quando esse ambiente ele é usurpado. É ou não é, gente? Tem coisas que acontecem na nossa casa que nós sabemos, Deus não gostou disso aqui. Dessa coisa que aconteceu aqui. É ou não é, gente? A gente sabe, porque o Espírito Santo mostra na hora que aquilo que está acontecendo no ambiente da casa, que foi trazido para dentro da casa através de um veículo de comunicação, televisão, alguma coisa que passou, uma pessoa que entrou e entrou dentro da casa, e aí a gente já percebe o ambiente, o que se conversa, as palavras. Irmãos, fé é o elo de ligação entre eu e Deus, e fé é o único instrumento que faz com que Deus se sinta presente dentro da nossa casa. Um dos textos que eu achei interessante, que foi colocado aí no culto doméstico, é o texto de Josué. Para quem não sabe, Israel conquistou a terra prometida, lembra, irmãos? Quem está lendo a Bíblia comigo aí? Israel conquistou a terra de Israel, e quando veio o descanso das guerras, o povo se esqueceu e começou a se distanciar do Senhor. E o pior, irmão, sabe o que Josué ficou sabendo? Josué ficou sabendo que o povo de Israel estava cultuando os deuses dos amorreus, os deuses da terra ali que eles tinham conquistado, né? Estavam agora voltando para os deuses dos pais lá de Abraão, os deuses, né, lá da terra de Abraão, lá do Ur dos Caldeus. E quando Josué soube, ele convocou toda a liderança, os anciãos, chamou todos os príncipes das tribos de Israel, reuniu todo mundo e falou: ó, eu não sei o que vocês vão fazer com a vida de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu preciso escolher o que eu quero para a minha casa. Homem, que você que está aqui hoje, decida dizer: a minha casa pertence ao Senhor, e eu decido o que acontece e o que não acontece aqui. Eu decido. Eu sou homem da casa. Você, irmã, decida, irmãos, declare na sua casa: a minha casa pertence ao Senhor, e eu não aceito nenhuma força das trevas, nenhuma ação do inimigo, nenhuma ação do adversário que queira prevalecer dentro do seu lar. Expulse. Uma vez eu vi uma experiência de Kent Reagan. Ele estava orando, não sei, Deus creio que permitiu ele, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Ele estava orando, falando com Deus. De repente, ele percebeu uma ingerência das trevas física no corpo dele, como se alguém batendo no rosto dele. Ele olhou, abriu os olhos, não viu nada, e já percebeu que era obra satânica. Continuou orando. De repente veio de novo, e ele ficou inquieto. Deus, no coração dele assim, ele começou a ficar: Deus, o Senhor está permitindo, eu estou aqui na sua presença. Estava ali se quebrantando no altar de Deus, na presença de Deus, e Satanás atrapalhando o momento dele de oração. Chegou uma hora, ele enfezou e disse: Satanás, vai embora daqui, eu estou orando, quero a presença de Deus, e expulsou Satanás. E depois ele perguntou: Senhor, por que o Senhor não permitiu isso? O Espírito Santo falou para ele: porque enquanto você não usa a sua palavra, eu não posso fazer nada.
enquanto você não ordena o mal sair, eu não posso fazer nada. Meu irmão, minha irmã, use sua fé através das suas palavras e declare que o seu lar é bendito e que ali obra das trevas não subsistirão. Quando eu digo que eu e Deus sou maioria na minha casa, eu declaro, eu não tenho dia que eu estou orando, Deus, eu repreendo, eu não aceito isso. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Começo a andar na minha casa, começo a declarar. Quando eu sinto alguma coisa das trevas, irmãos, eu começo a expulsar, começo a declarar a vitória do Senhor. Eu começo a expulsar a obra das trevas. Por quê? Porque o Espírito quer entrar. E outra, Satanás é como um ladrão. O ladrão respeita? Irmão, se ele vê uma janela aberta, ele entra. E se a janela estiver fechada, ele atravessa a parede. Agora, a única coisa que vai mandar ele embora, sabe o que é? É a sua palavra. Utilize sua autoridade em nome de Jesus. Vá embora daqui. Irmãos, nós precisamos usar nossa fé. E outra, fé e obediência estão interligadas. Irmãos, o que eu faço com que eu tenho fé? Minha obediência. Para quem não sabe, na Bíblia corrigida, se você olhar o fruto do Espírito, lá diz: fé, mansidão, temperança. Na Bíblia atualizada está diz: fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Porque no grego a palavra fé e fidelidade é a mesma, pistis. Então não existe fé sem obediência. Por isso que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vamos estar em obediência, vamos honrar o Senhor em tudo que fizer, porque eu só vou ter autoridade na minha casa se eu estiver em obediência. Amém, irmãos? Então, pastor, qual é o segredo para ter fé? Andar com Deus. Isso é andar com Deus, é andar em obediência. Não, Deus gosta disso, Deus não gosta disso, eu não sinto paz nisso, amém? E outra, irmão, tem coisas que você pode fazer, o outro não vai conseguir fazer, né, Dirceu? A gente já aprendeu algumas coisas, né? Tem coisas que tem pessoas que têm fé para fazer certas coisas, eu não tenho. Na minha formação eu não consigo, e pronto, aí. Aquilo que para você é pecado, não faça, porque aquilo que não é de fé é pecado. Aquilo que tua fé não compreende, não faça. Agora, marido e mulher precisam andar numa só anuência. Imagina eu fazer uma coisa que atrapalha a fé da minha esposa. Vai bater, irmãos? Vai dar ruim, porque ela vai entender que aquilo que estou fazendo está atraindo Satanás para dentro da casa. Por isso que o casal precisa andar em sintonia, harmonia, decidir as mesmas coisas. Decidir junto, isso aqui para mim é Satanás dentro de casa. Então, não vou fazer. Aquilo que não é bom para o outro, não é bom para mim, não é bom para o outro também. E casou, meu irmão? Se vira, agora você está perdido. Pedro casou com a Jéssica tem Jesus, agora se vira, mas tem Jesus também. E Tamar, você também, cara, tem mais saída agora. A mulher casou com uma mulher santa, agora, cada dia que você der um beijo nessa mulher, você vai ser tocado por Deus, porque o Espírito Santo está dentro dela. Amém, Dirceu? Você também, cara, não tem mais saída, não tem mais volta. Entendeu aí, Lucas? Não tem mais jeito. E a Jaque vai receber um legendário agora, não sei o que será que Deus vai fazer, né? O Brunão, estão lá suando a camisa, eu creio que tem coisa nova aí para a gente. Em nome de Jesus. A mulherada está orando aqui, né? Deus faz um milagre lá, Deus! Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Convicção dos fatos que se não veem. Isso é fé. Pai, pastor, e para desenvolver a fé,
Tem uma maneira de eu desenvolver a fé, de eu fazer com que a fé cresça? Tem. Sabe como, irmão? Lendo a Bíblia. Quando você vê lá o milagre, que os caras estão marchando em volta de Jericó, de repente o muro cai. Aumenta ou não a nossa fé? Quando chega Moisés na beira do Mar Vermelho, agora não tem para onde ir, os egípcios atrás, o mar na frente. Deus falou, não tem problema, eu abro o mar. A Bíblia é uma escola de fé. Se você quer crescer em fé, leia a Bíblia. Você vai ver homens que se relacionaram com Deus, ou falaram com Deus, clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu, e eles venceram. Então eu creio que a melhor maneira de você aprender o caminho da fé, é lendo a palavra, onde você vai entender como agradar a Deus, e como clamar a Deus, e aprender essa relação que precisa acontecer entre nós. E para encerrar, já estou encerrando, tá, gente? A última virtude que é essencial para um lar abençoado: primeiro, amor; segundo, fé; terceira, sabedoria. Amém? Quer um lar abençoado? Tem que ter sabedoria. Amém? Sabedoria e prudência na Bíblia é quase a mesma palavra. E já vou provar para vocês que é isso aí, ok? Provérbios 24:3, coloca lá para mim, fazendo favor. Com sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Diga, eu preciso de sabedoria. Por que, pastor, eu preciso de sabedoria? Porque há caminhos que para nós parece que não tem problema nenhum. Não tem problema, estou só dando uma enganadinha, faz parte do negócio. Só estou dando é só uma mentirinha, pastor. Não tem problema, mentirinha todo mundo conta. É só um casozinho, pastor, não é nada sério. Irmãos, a Bíblia diz: há caminhos que a homem parece ser direito, mas no fim são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Precisamos discernir quais são os caminhos que Deus abençoa. E quando falo de caminhos, irmãos, nós temos que entender que caminhos diz respeito ao quê? A relacionamentos. Com quem você relaciona? Com quem você tem amizade? Com quem você costuma estar determina o que você se tornará, né? Muitas vezes você convive muito com uma pessoa e começa a conversar com essa pessoa, só que a pessoa começa a falar um monte de coisa que não deve. O que acontece? Daqui a pouco você está usando os mesmos palavrões, as mesmas palavrinhas, os mesmos cacuetes. É ou não é, gente? Pedro foi identificado que andava com Jesus, por quê? Por causa da fala dele, a conversa. Pedro começou a andar com Jesus, conversar com Jesus, e Jesus orando por eles, e Pedro lá com Jesus, irmão. Daqui a pouco o Pedro está falando, e as pessoas descobrem que ele andava com Jesus por causa da fala dele. O apóstolo Paulo fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você gosta de conversar? Tome cuidado, né? Tem ambientes que eu entro com a Rosângela, já entro com a armadura, irmãos. Já quer entrar com a armadura? Entrar em vigilância. Vou entrar num ambiente hostil. Sabe que é ambiente hostil? Onde Satanás está pintando e bordando, né? Tem certos ambientes, irmãos, que eu entro com a armadura. Eu entro selado. A pessoa conta uma piada, eu estou lá, cara séria. O outro conta outro negócio, outro conta outra história, eu fico quietinho. Por quê, irmãos? Eu não vou participar. Eu não vou me contaminar. Por quê, irmãos? Porque infelizmente nós às vezes entramos em ambientes e esses ambientes querem nos tocar, querem minar a nossa força, minar as nossas energias espirituais, minar quem nós somos.
A Bíblia diz que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeira, excessos de raiva, ambição egoísta, desuniões, divisões, invejas, bebedeiras, farras. Quem está nesse ambiente? Satanás está ali reinando e nós precisamos tomar cuidado com esses ambientes. Qual é o ambiente que Deus se agrada, irmãos? Um ambiente de integridade, fidelidade, de honestidade, de falar a verdade, de ser manso, de ter domínio próprio, de se aprender a humildade, de aprender a ser benigno, a ser longânimo, a ser pacífico. Irmãos, quanto custa a paz? Quanto custa? Quanto custa a paz? Quantos podem dizer, meu lar é um lar de paz hoje, pastor? Levante a mão. Tem preço essa paz? Não tem preço. Não tem preço. Tem hora que a gente abre mão de muita coisa. Abre mão de muita coisa. Simplesmente para ter paz. Abra para mim Mateus capítulo 7, verso 24. Por favor, usa a King James atualizada, fazendo um favor. Nosso lar precisa de sabedoria. Irmãos, lembra da historinha que Jesus contou dos dois homens que construíram a sua casa? Lembra, irmãos? Um é o nécio, o outro é o... Em algumas traduções fala o homem prudente. Na King James, olha o que ela fala. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio. Sábio e prudência são praticamente as mesmas palavras. Que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode passar. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Mas infelizmente, verso 26, pode colocar. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Irmãos, ter sabedoria é reconhecer que sozinhos não podemos construir a nossa casa. Nós precisamos da presença de Deus, do discernimento, né? Uma palavra que todo cristão precisa, né, pedir a Deus: Deus, dá-me discernimento. A pior coisa que acontece é quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, perde o discernimento e começa a misturar a vida dele com coisas das trevas, e aquilo começa a ficar normal. É normal, vai misturando aqui, mistura lá, é um linguajar tudo parecido, tudo igual, as coisas não são mais diferentes, irmãos. Deus não está nisso, porque a sabedoria fala que nós temos que construir a casa como? Como a rocha. E Jesus está falando, quem ouve estas palavras, que palavras? Mateus 5, 6 e 7, você sabe o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7? É a maior coleção ética moral para um cristão. Está falando o quê? Que quando eu ignoro o sermão da bem-aventurança, as bem-aventuranças, e todo esse sermão da montanha,
quando eu ouço ele, desprezo os princípios que nele foram ensinados, eu estou com isso dizendo que a minha casa está sendo construída na areia, sem fundamentos. Está falando de atitudes, de coisas pequenas, de como eu olho para uma mulher, do que eu faço com as minhas mãos, da forma como eu julgo uma pessoa. Irmãos, é uma coleção de ensinamentos. E a Bíblia diz, olha, se você ouve e não faz, e não realiza, você é como um nécio, como um insensato. Mas se você observa e tenta construir a casa, observando os ensinamentos do Senhor, você está com sabedoria edificando a sua casa. 3 coisas essenciais numa família: amor, amém? Com amor, porque Deus é amor. Fé, porque é o elo de ligação. Amém, irmãos? O elo de ligação da nossa casa com Deus. E outro, o apóstolo João fala o seguinte: a única coisa que vence o mundo, sabe o que é? A nossa fé. E terceiro, sabedoria. Isso diz respeito a relacionamentos e diz respeito também a discernimento daquilo que é bom e aquilo que não pertence aos caminhos do Senhor. Coloque-se de pé.